Mas algumas razões para a gente estar aqui, né? Primeiro, para tentar desfazer essa imagem muito negativa que o Lula conseguiu construir perante todo mundo, perante esses países que nós estamos conversando. É um cara que fala toda hora contra os Estados Unidos, é um cara que fala contra Israel a todo momento, é um cara que fala a favor de grupos terroristas que têm essa resistência aqui no Oriente Médio. Então, para falar, olha, o Lula não nos representa. Enquanto o Brasil vive isolamento diplomático, desgaste internacional e uma sucessão de crises lá fora, um senador brasileiro é recebido com honras de chefe de Estado no Oriente Médio. Ele não é presidente, mas está sendo tratado como se fosse. Flávio Bolsonaro cumpre uma turnê internacional que passa por Israel, Bahrein, Emirados Árabes e outros centros estratégicos do mundo, com reuniões de alto nível, portas abertas e diálogo direto com líderes que hoje viraram as costas para o governo Lula. Enquanto o atual governo coleciona constrangimentos internacionais, declarações desastrosas e perda de credibilidade, a família Bolsonaro segue sendo recebida como símbolo de confiança, previsibilidade e alinhamento com o Ocidente. Isso não é acaso. Isso é geopolítica. Nesta entrevista inédita, Flávio Bolsonaro fala sem filtros sobre os bastidores dessas agendas internacionais, o legado diplomático deixado por Jair Bolsonaro, o isolamento do Brasil sob Lula e o que líderes mundiais realmente pensam sobre o nosso país neste momento. Nada disso aparece nos grandes jornais. Nada disso chega ao público pelos cortes da velha imprensa. Por isso, assista você mesmo. Tire suas próprias conclusões. Agora, você vai acompanhar a entrevista completa e inédita, direto do Bahrein, com o senador Flávio Bolsonaro. Com o senador Flávio Bolsonaro, direto do Bahrein, numa série de visitas que ele tem feito aqui ao Oriente Médio. Senador, obrigado por ter permitido que eu acompanhasse a sua turnê. Muito impressionante a forma que você está sendo recebido no Oriente Médio. Aqui no Bahrein foi recebido com honras de chefe de Estado, já está sendo quase que tratado como presidente pelo governo do Bahrein. Em Israel também foi uma recepção impressionante. Queria que você falasse um pouco como é que foi primeiro em Israel. Vi que o senhor encontrou o primeiro-ministro Netanyahu, também o presidente de Israel e algumas outras autoridades. Bom, Paulo, em primeiro lugar, que eu que agradeço você ter nos acompanhado nessa viagem. É sempre bom estar cercado de pessoas, né, que têm uma percepção de mundo como a nossa, que conhecem a geopolítica, enfim, que estão capacitados, né, para estar em contato com tantas pessoas importantes do mundo. E, na verdade, essa recepção que nós estamos tendo, tanto aqui no Bahrein como nós tivemos também em Israel, isso é fruto de duas coisas. Primeiro, mais um legado do presidente Bolsonaro, que abriu as portas, né, desses países de uma forma que vai além daquela coisa formal de um chefe de Estado ser recebido por outro. O jeito dele, a equipe que ele trazia junto, isso deixava essas conversas num tom muito mais informal, num tom muito mais leve, e não tenho nenhuma dúvida que isso ajuda a consolidar relações, ainda mais em países como o Bahrein, que aqui é uma monarquia, né, como algo parecido com uma monarquia parlamentarista. Então tem aqui um rei, tem também um parlamento que é em grande parte escolhido pela população em voto direto, algo parecido talvez com o que aconteça na Inglaterra. Então as pessoas olham para mim e enxergam o presidente Bolsonaro, não só pelo sobrenome, pela aparência, mas também pela defesa das mesmas ideias e princípios, né? Esse é um ponto. E outro ponto é que o Lula facilita muito a nossa vida, porque o desastre que está sendo a sua diplomacia e as suas relações internacionais, né, para a tristeza de nós brasileiros, que isso afasta investimentos, mas o Lula conseguiu a proeza de desagradar a comunidade judaica e a comunidade árabe, pela sua postura antissemita, de dar suporte, ou de ter simpatia, ou de fazer gesto, ou de se posicionar sempre favorável a justificar os atos terroristas que assassinam inocentes, que causam um pavor, um pânico no mundo inteiro. E isso também não é bem visto no mundo árabe. Muitas pessoas têm a falsa percepção de que aqui na região do Oriente Médio, especificamente, os países dão suporte a esse tipo de organização terrorista. Pelo contrário, não dão. E nós temos aqui um exemplo no Bahrein de um país sério, de pessoas que pensam sempre no que é melhor para o seu país, de construir relações internacionais sólidas e duradouras. Então, fico muito feliz mesmo com a forma como a gente está sendo recebido. Uma grande honra para mim
continuar ou dar continuidade a essas relações que foram abertas pelo presidente Bolsonaro, com o apoio e o suporte do meu irmão, o deputado Eduardo Bolsonaro, que muitas pessoas desdenham do trabalho que ele faz, mas qualquer pessoa que estivesse nos acompanhando, como você está aqui e tantas outras que estão na nossa comitiva, como o deputado Paulo Bilinski e o deputado Rodrigo Valadares, do Sergipe, eles veem a forma como o Eduardo trata com essas lideranças mundiais, como foi com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, como está sendo aqui com os sheiks, príncipes do Bahrein, e como vai ser também, logo na sequência, que nós vamos para Abu Dhabi. Então, para mim é isso me impressionou muito. Assim, o senhor é candidato à presidência da República no Brasil, pré-candidato pela legislação do Brasil. Eu não estou na jurisdição deles, mas vou respeitar aqui a nomenclatura. Pré-candidato a presidente para o Brasil, senador, claro, mas tem sido recebido de uma forma impressionante e pelas maiores autoridades do país, né? Estamos falando em Israel, que é um país onde o Lula é persona não grata, como o senhor bem disse no seu discurso, foi recebido pelo primeiro-ministro, pelo presidente, aqui também recebido pelo Crown Prince, né, que eles chamam o príncipe regente, príncipe sucessor, príncipe herdeiro, e outros, os irmãos da família Khalifa aqui, né, que comanda, Al-Khalifa, que comanda aqui o Bahrein. O que você atribui isso, essa relação, essa rede de relacionamento, que eu acho que nenhum outro político brasileiro teria capacidade, nem o próprio Lula teria capacidade de organizar uma visita dessas? A primeira é uma relação de confiança construída ao longo dos últimos 7, 8 anos pelo Eduardo Bolsonaro, mais uma vez o presidente Bolsonaro, a forma como ele tratava sempre aqui essas relações de forma bastante séria, mas principalmente porque há um interesse recíproco entre os países. Vamos tratar aqui, por exemplo, do Bahrein. Aqui a preocupação deles é sempre a segurança alimentar. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo. O nosso agro, que é um orgulho nacional, produz comida para mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo. E muitas vezes a comida produzida no Brasil tem dificuldade de chegar aqui no Oriente Médio por falta de infraestrutura, por tarifas elevadas, por burocracia. E é uma coisa que eles aqui no Oriente Médio podem ajudar muito o nosso país, o Brasil. Por quê? Se você pegar as nossas ferrovias brasileiras, nós temos basicamente um escoamento de toda a nossa produção para o litoral, mas não há uma interconexão região centro-oeste com os portos da região norte e nordeste de uma forma direta. Temos os projetos para isso, mas é uma coisa que interessa ao Oriente Médio, porque o presidente Bolsonaro inovou mais uma vez ao permitir a possibilidade de que projetos possam ser passados para a iniciativa privada pelo modelo de autorização. Portanto, como é que funciona isso de uma forma bastante simplificada? O investidor privado vem, bota o dinheiro, constrói, faz o projeto que seja viável, constrói uma ferrovia e pode explorar essa rodovia por 50 anos. Então é algo que eles podem investir, que eles vão ter um retorno do investimento deles e vai ser muito estratégico para que a comida chegue até os nossos portos no Brasil de uma forma mais rápida, de uma forma mais barata, com menos desperdício. E, portanto, eles garantam aqui a segurança alimentar deles, que muitas vezes, em função dos conflitos que existem aqui com alguma frequência nessa região, eles acabam sempre preocupados com o risco do abastecimento de alimentos ser interrompido. Então, acho que é uma relação ganha-ganha, só para citar o exemplo aqui do Bahrein, e algo parecido acontece também com Israel. São países construídos praticamente sobre o deserto, e que a gente pode ver a imagem aqui, olha como é que é um país próspero, onde as pessoas trabalham, onde o Estado de verdade abraça quem precisa e cria as oportunidades mediante o setor privado de que possam trabalhar e receber um salário digno. Então não é inventar a roda, é apenas construir uma relação de credibilidade, identificar quais são as necessidades do Brasil e desses países com os quais nós estamos nos relacionando e fazer as coisas evoluírem de verdade, de forma rápida, concretamente. Tem acordos assinados, agreements, e MOUs, mas que demoram muito para sair do papel quando saem. Então, acho que essa mentalidade, sim, do setor privado nessa questão das relações internacionais seria bastante útil para todos nós, é o que nós vamos fazer no Brasil, se Deus quiser, a partir de 2027. Eu tenho acompanhado algumas das conversas e tenho visto exatamente isso, a preocupação deles com o que o Brasil pode agregar a eles e o que eles podem agregar no Brasil. Agora aqui, aqui no Bahrein, que é um hub financeiro aqui da região do Golfo, depois vamos seguir para os Emirados Árabes Unidos, tem agenda também na Europa, em seguida eu sei que um pouco depois tem agendas também nos Estados Unidos. O senhor tem feito essa turnê internacional.
Algumas pessoas no Brasil discordam, acham que o senhor devia estar no Brasil, que o momento é de campanha, etc, etc. Queria que o senhor respondesse a essas pessoas qual a importância de estar aqui e não no Brasil nesse momento. A gente está aqui, mas acompanhando tudo o que está acontecendo no Brasil. É óbvio que a gente vai se posicionar sobre qualquer assunto que esteja acontecendo no Brasil, mas algumas razões para a gente estar aqui, né? Primeiro, para tentar desfazer essa imagem muito negativa que o Lula conseguiu construir perante todo mundo, perante esses países que nós estamos conversando. É um cara que fala toda hora contra os Estados Unidos, é um cara que fala contra Israel a todo momento, é um cara que fala a favor de grupos terroristas que têm essa resistência aqui no Oriente Médio. Então, para falar, olha, o Lula não nos representa. A maioria do povo brasileiro é um povo que entende, né, que defende direitos humanos, que quer se relacionar com países estabilizados, né, que tem uma democracia e que tem muito a oferecer ao nosso país. E hoje as portas estão fechadas. Então já é uma rodada, sim, importante para que eles entendam. Nós estamos fazendo aqui uma espécie de meio de campo. Estamos antecipando o que a gente, com certeza, vai começar a fazer a partir de 2027. E esse é um ponto fundamental. Então já cria-se aqui uma atenção especial, um olhar para o Brasil. Já começa-se a estudar o que é que a gente pode negociar a partir do ano que vem com o Brasil, que interessa. O Brasil tem tudo. O Brasil é um país privilegiado por Deus, com as suas riquezas minerais, suas belezas naturais. Então, assim, todos os segmentos, seja no agro, seja no turismo, seja na infraestrutura, seja na saúde, na tecnologia, na segurança, todos esses países com os quais nós estamos conversando, a gente consegue já plantar essa semente para que eles voltem a ter um olhar, né, de muito interesse no nosso país. Tem outro ponto importante também, que eu acho que a partir de agora não há mais nenhum questionamento sobre se a minha pré-candidatura ela é um balão de ensaio ou não. A partir do momento que nós nos comprometemos com os principais líderes mundiais, e nós vamos para a Europa aqui na sequência também, a gente fecha o Ocidente praticamente todo, além das conversas que nós também pretendemos ter na América do Sul, a gente faz essa rodada para falar, olha, de fato, falar do presidente Bolsonaro, da perseguição que ele vem sofrendo, que o Brasil passa por um momento de lawfare muito grave, que ele está pagando por crimes que não cometeu. Então a gente explica um pouquinho desse contexto, eles entendem por que é que o presidente Bolsonaro indicou o Flávio Bolsonaro para isso, fala um pouquinho da minha história. Então eles aqui fora sabem que é uma coisa consolidada, e no Brasil também eu acho que ninguém tem mais essa dúvida que tinha, por exemplo, lá em dezembro, um mês e meio atrás. Eu achei interessante ver hoje uma notícia no portal G1 dizendo que o próprio Palácio do Planalto via que temas internacionais teriam muito peso nessa candidatura. É uma notícia do Grupo Globo desse momento. Estou vendo o seu esforço. O Eduardo sempre foi muito atento em relação a isso. Deve encontrar o presidente da Argentina, Javier Milei, na casa do Trump na semana que vem, ou alguma coisa do tipo. E o senhor falou bem, a última vez que nós sentamos para conversar, lá em casa, havia ainda uma discussão a respeito de sua candidatura era séria ou não. Isso parece ter se dissipado. Além de séria, é a mais viável, inclusive, né? Hoje todo mundo enxerga com mais clareza. Eu acho que as pessoas estão enxergando isso com bastante clareza, e vi que também há um clima de coesão maior dentro do que se chama de direita, né? Vou citar aqui só alguns exemplos que aconteceram desde que a gente falou. O governador Tarcísio tem feito declarações bem mais explícitas do que tinham feito naquele momento. Vira e mexe tem se posicionado de forma bem clara em seu apoio. Eu vi também que o seu irmão, o vereador Carlos Bolsonaro, esteve na casa do governador Tarcísio almoçando com ele. Até o próprio Eduardo fez uma postagem muito simpática ao governador Tarcísio. Ao mesmo tempo vi que ambos fizeram posts de manifestação em apoio à iniciativa que começou lá com o Nicolas da Caminhada. Há um clima de união agora, há uma convergência já em torno do seu nome? Ô Paulo, da minha parte sempre teve. Todos os meus gestos públicos ou as conversas reservadas que nós temos sobre estratégia política e tal, eu nunca considerei um cenário em que não houvesse essa integração, e aí cada liderança política ou cada partido no seu tempo, eu respeito muito isso. Eu nunca tive dúvida que a gente ia caminhar junto. E assim, é aquela analogia do caminhão com a caçamba cheia de melão. A gente vai andando e os melões vão se acomodando. E é isso que está acontecendo. Então o Tarcísio talvez seja ali a maior revelação política nos últimos anos.
uma pessoa que é do grupo do Bolsonaro, eu brinco, nessa da costela do presidente Bolsonaro, porque como é que foi isso? Ele enxergou no perfil do Tarcísio, que é uma pessoa séria, esse gestor competente, inteligente, que é a cara do que o eleitor de São Paulo, historicamente, escolhe para governar aquele estado. Então, um carioca, flamenguista... Tem esse problema, né? É um problema sério. Vamos falar aqui sobre esse anel. Esse anel do Vasco. Então, assim, o Tarcísio aceitou essa missão, porque foi uma missão. Eu converso muito com o Tarcísio, considero ele um amigo de verdade, e ele fala, Flávio, eu tinha proposta para ganhar algumas dezenas de milhões de reais na iniciativa privada se eu não fosse para a política. E é verdade, é verdade. Então ele foi para uma missão, sim uma dedicação pessoal, um desgaste para sua família também, porque quem quer trabalhar sério na política, isso acontece, é muita cobrança, você não tem privacidade, enfim, tudo que você faz, você respirou mais fundo, tem matéria no jornal falando alguma coisa, então a gente tem que ser sim muito grato ao Tarcísio por ter se dedicado a isso, por mais uma vez estar se colocando a cumprir mais essa missão de ir para uma reeleição no governo de São Paulo como uma pessoa importante no nosso grupo, e aquilo que eu sempre disse também, Paulo, é fundamental o Estado de São Paulo para a nossa estratégia nacional de ter uma vitória em relação ao Partido das Trevas. Então, e tem vários outros exemplos como esse nos outros estados, que a gente precisa ficar aqui detalhando, mas eu estou muito feliz com o caminho que as coisas estão seguindo e as pessoas cada vez mais percebendo também, não só nós estamos nos integrando, mas as pessoas percebendo que nós estamos nos integrando. E mais uma vez, eu respeito muito o tempo de cada um, mas eu vou sempre buscar essa unidade, seja agora, seja lá no meio da eleição, no segundo turno que seja, se tiver no segundo turno, porque eu acredito que o governo Lula está tão desgastado, há uma fadiga, há uma clareza na cabeça das pessoas, Paulo, de muita gente que em 2022 não votou no Lula, por alguma razão votou contra o presidente Bolsonaro. Grande parte dessas pessoas já se arrependeram. E o que mais a gente vê, até nas redes sociais, de pessoas simples, que estão ali colocando o seu dia a dia no Instagram, numa rede X, no YouTube, criticando. Já votei lá de lá, mas agora não me engana mais. Isso que acho que vai acontecer no Brasil todo, em especial no Nordeste, e as pesquisas já mostram isso. Um derretimento do Lula no Nordeste e cada vez mais a consolidação não apenas do Bolsonaro, mas desse projeto, porque o Brasil vai escolher dois caminhos, o da prosperidade com a gente ou o de pular do precipício sem paraquedas com o Lula. Então, acho que essa eleição vai ser sobre isso, portanto, minha convicção de que há sim uma chance real de que o brasileiro dê um basta em Lula e no PT de uma vez por todas já no primeiro turno da eleição desse ano. Bom, eu tinha muitas perguntas ainda, inclusive sobre a questão da própria corrupção e como é que isso vai afetar o governo Lula, STF, etc., mas eu sei que a tua agenda então agora tem um encontro com mais um shake. Então, agradeço mais uma vez aqui a participação. Quem sabe a gente ainda conversa nessa viagem. Vamos conversar, Paulo, mais uma vez. Muito obrigado por estar com a gente aqui. Um abraço a todos aí no Brasil. Muito em breve vamos estar juntos aí mais uma vez para resgatar a nossa democracia e recolocar o Brasil no caminho da prosperidade.